Para todos sempre adoramos o nome excelente de Jesus Cristo. Olá, amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de São Paulo, no Brasil, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 58, Palavra Poderosa. O tema proposto para essa fase de estudo fala a respeito de posição em Cristo na sua primeira edição. E dentro de uma abordagem estamos tratando sobre métodos de execução. Já falamos de vários métodos, né? Serração, afogamento, empalamento, esmagamento, garrote vil, entre outros, né? Lapidação. E agora nós vamos continuar, vamos dar continuidade, agora sim, falando sobre serração, né? Serração vamos falar agora, que é o nome dado a um dos piores tipos de morte, onde a pessoa ela era colocada de cabeça para baixo e assim a pessoa era serrada ao meio, exatamente, começando ali no ânus e indo até em direção à cabeça, né? Era colocada nessa posição, pois além de perder pouco sangue, o cérebro ficava bastante oxigenado, o que permitia que a vítima tivesse uma morte demorada, né? Uma tortura, na verdade, e com muito sofrimento, né? As vítimas, geralmente, elas só desmaiavam e elas morriam quando o serrote chegava na altura do umbigo, mais ou menos. Então, partindo do ânus, vindo em direção ao umbigo ali, a pessoa acabava morrendo, né? Então, falando sobre também outro método, vamos falar sobre a precipitação. Precipitação é um método de aplicação de pena de morte em que o corpo é lançado de um local assim de grande altura, né? Podendo ser, por exemplo, uma montanha, ou então uma ponte, um viaduto, um prédio, em tempos modernos, evidentemente. A morte ela é provocada pelo impacto do corpo ao solo. Então, quando acontece esse impacto, realmente a pessoa ali desfalece completamente. Apesar de ser uma das modalidades mais antigas do mundo, há registro de casos recentes no Irã e também no Iraque. Sim. Falando sobre a tapocrifação. O que é a tapocrifação? É enterro vivo ou funeral vivo. É um método de execução em que uma pessoa ela é enterrada ainda viva. Exatamente. Além de cruel método de execução, um enterro vivo ele pode ocorrer por acidente também, né? Por exemplo, em deslizamento de terras, ou por engano, né? Ao supor que alguém está morto quando na verdade ainda está viva. Para evitar este último caso, é habitual nas sociedades desenvolvidas proceder assim a verificação da morte cerebral e a ausência dos sinais vitais. Então, os médicos ali, ou então alguém experiente, verifica para ver se a pessoa realmente está morta. Outro método é o touro de bronze. O touro de bronze, também conhecido como touro de Falaris, é um touro sacrificado, né? Foi ali uma das mais cruéis máquinas de tortura e execução que o homem já desenvolveu, cujo invento é atribuído a Falaris, um tirano de Agrigento, né? Cilícia, ou Sicília, né? No século VI a.C. E ao seu artesão, Perilo de Atenas, né? É atribuído então esse aparelho. O aparelho ele era uma esfinge de bronze oca, na forma de um touro mugindo ali, com duas aberturas, no dorso e na parte frontal localizada na boca. No interior havia assim um canal
desenvolvido semelhante à válvula, né, móvel de instrumento musical, de trompete, por exemplo, que ligava da boca ao interior do touro. Após colocar a vítima na esfinge, era então fechada a entrada, colocando-se sobre uma fogueira. Exatamente. À medida que a temperatura aumentava, no interior do touro, o ar ficava escasso, naturalmente, né? E o executado, ele procurava meios para respirar e assim, recorrendo ao orifício da extremidade do canal. E dentro dessa agonia, eles começavam a gritar, né? Então os gritos exaustivos daquela pessoa que está sendo executada saíam pela boca do touro, fazendo parecer que a esfinge estava viva, né? Então veja que trágico, né, o momento. Disse que Perilo, após concluir seu evento e assim apresentá-lo a Fálaris, este o introduziu a mostrar-lhe como funcionava. Então, de modo sarcástico, Perilo fora encerrado no ventre do touro, né? Então veja o que aconteceu. E aí Perilo, ele foi a primeira pessoa a ser torturada dentro da máquina, mas ele foi retirado ainda com vida. Então foi um sarcasmo ali, né? De muito mau gosto, e aí sendo jogado dos penhascos para morrer, né? Segundo a outra versão, mais tarde Perilo teve o seu momento de glória, vingando a atitude de Fálaris, assim, em uma revolta contra os atos cruéis daquele tirano. Então Perilo ele comandou uma rebelião que terminou por prender ao Fálaris, né, executando em praça pública dentro do touro, né, considerado o símbolo da crueldade. Então, que história mais bruta, né, mais sarcástica. Quando Amílcar ele tomou Agrigento dentre as peças pilhadas, estava então ali o touro de bronze que foi levado a Cartago. E ali o historiador Timeu, que escreveu sobre a sua história entre aí esses eventos e a derrota de Cartago para os romanos, então dizia que este touro nunca havia existido. Porém, quando Cipião Emiliano ele conseguiu, né, Cartago, 260 anos depois, entre os objetos devolvidos a Agrigento, estava esse touro que ainda lá permanece à época de Diodoro, né, o Diodoro, Diodoro Sículo, né, o nome realmente era esse. Então, com isso, amados, nós queremos, assim, de uma forma... claro que é muito pesar, né, falar sobre essas coisas, mas de uma forma esclarecedora, terminar esse assunto sobre métodos de pena de morte das civilizações. Eu falo terminar em termos, porque tudo isso nós comentamos, trouxemos até esse ponto e mostramos a crueldade para então apresentar a partir da próxima aula a forma mais cruel de execução de um ser humano, que é justamente a crucificação. E porque esse assunto nos interessa muito, é que nós estamos falando sobre pena de morte. Por que nós falamos sobre pena de morte? Porque o nosso Senhor, ele foi penalizado, ele foi martirizado, ele foi crucificado, sendo esse o método mais cruel, mais horrendo que pode levar uma pessoa à morte. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te aguardamos na próxima ministração, onde estaremos juntos ali dando continuidade a esse brilhante tema chamado de Posição em Cristo na sua primeira edição. Em nome de Jesus, amém. Até lá.